Irmãs, irmãos, com grande alegria que mais uma vez a gente se reúne aqui, né, para meditar um pouco a respeito da palavra de Deus. E assim, Deus, ele nos abençoa de uma forma tão maravilhosa que ele faz com que tudo que a gente planeja, assim, de repente, quando é a bênção dele, não é? Quando eu tenho a aprovação dele, entra tudo num acordo, né? E com relação, por exemplo, à questão do nosso louvor e da palavra meditada, também não é diferente. Por quê? Porque geralmente nós pastores meditamos a respeito de um texto bíblico, né? E aí o pessoal do louvor, quando a gente não pede algumas músicas específicas para este momento, o pessoal do louvor mesmo que escolhe as músicas, né? E quando eu, por exemplo, toco com a Neia, eu chego aqui e a Neia praticamente já escolheu algumas canções para a gente entoar. E é interessante como há ali o casamento daquilo que Deus propõe no nosso coração para falar e até as músicas do louvor escolhidas, né, pelo Ministério de Louvor. E hoje foi um dia desses, um dia em que Deus colocou no meu coração algo para compartilhar com vocês. E quando eu cheguei aqui, a Neia já tinha escolhido alguns cânticos que falava praticamente isso, né? Aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, cânticos como aquele Jesus seja o centro, né? Ou até aquela outra canção, quando diz eu vim aqui para te adorar, principalmente na parte que fala, vamos ver se eu lembro, eu abro mão de decidir o que é melhor, vem dominar meu coração, né? Então, são músicas e letras que, de repente, aí houve uma bênção tão grande. E o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é o texto de Provérbios, no capítulo 16. E vocês leram Provérbios lá embaixo, né? Olha só que interessante. Provérbios, no capítulo 16, nós vamos ler 3 versículos. O versículo 1, o versículo 9 e o último versículo, que é o versículo 33. Nós vamos ler 3 versículos. O versículo 1, o versículo 9 e o último versículo, que é o versículo 33. Então, eu vou ler na versão transformadora. Então, diz assim o texto da palavra de Deus. O primeiro versículo, o 9 e o 33. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Alguém tem alguma versão diferente dessa? Pode ler, por favor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Lê, Marisa. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. As pessoas podem fazer seus planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Agora o versículo 9. Vamos lá, versículo 9. Na minha versão está assim: é da natureza humana fazer planos. O início é mais ou menos parecido com o versículo 1 na minha versão. Mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Alguma versão diferente? Sei que tem. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em seu coração, o homem planeja os seus caminhos,
mas o Senhor determina os seus passos. Na sua versão, Marisa, como que está? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. As pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Alguma outra versão para esse versículo? Não? Então, o versículo agora 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Uma versão diferente? A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no polo, mas a decisão... No colo. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A minha tem: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Os homens jogam os dados sagrados para lançar as sortes. Quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Aí, assim, os dados sagrados eram pedras marcadas, usadas para se determinar a vontade de Deus. Isso, exatamente. Então, o lançar sorte aqui, que fala a Bíblia, não é, nesse caso aqui, não é procurar nenhum algo que não seja de Deus. Tá? Por quê? Lembra quando no Antigo Testamento tinha aquela questão do urim, do tumim lá, e aí, então, aí era lançada sortes para tomadas de decisões. Né? Como que eu vou tomar essa decisão? E aí, então, perguntava-se para Deus. Né? Então, não tem nada a ver com a busca de adivinho, né? No nosso caso aqui hoje, né? Na nossa realidade, cartomantes, né? As cartas, deixa eu ver as cartas, o que as cartas aqui, tarô, búzios, nada disso. Né? No nosso caso, aqui o que a Bíblia enfatizava era a questão de perguntar-se para Deus. Né? Ou seja, o homem ele podia fazer este questionamento, podia perguntar, porque ele sabia que a resposta correta poderia e viria de Deus. A resposta correta viria de Deus. Né? E o que tem a ver isto, esses 3 versículos, com as canções que nós entoamos? Né? Que eu falei que Deus ele abençoa de tal forma que o Espírito Santo de Deus encaminha tudo, até com relação às músicas. Olha só, nós entoamos aquele cântico: Jesus seja o centro. Jesus seja o centro de tudo. Jesus, ele é o centro de todas e deve ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Até mesmo quando nós fazemos os nossos planos. E é da natureza humana, como nós lemos nesses 3 versículos, é da natureza humana fazer planos. Isso não é pecado. Não é pecado nós fazermos planos. Porque a nossa vida como ser humano é fazer plano. Não é verdade? Desde que nós nos entendemos por gente, nós já planejamos algumas coisas. As crianças planejam. Se perguntar para uma criança, olha, o que você quer fazer nas suas férias? A criança já vai planejar, já vai falar, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para Disney, eu quero... Se os pais podem, né? Então, aí vão na bênção. Né? Então, um sobrinho nosso, o filho do meu cunhado, ele e o irmão dele vieram passar o ano passado aqui uma parte das férias dele. Foi a primeira vez que eles vieram para Curitiba. E aí, então,
cheios de planos, né? A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E estava eu, a Débora, os pais dela, os sobrinhos e a cunhada e as minhas filhas, né? E o que a gente vai fazer com esses meninos? Tem que sair do apartamento, né? Então vamos fazer passeio, vamos brincar, vamos fazer piquenique. Então nós fomos para os parques, fizemos um piquenique lá no Parque Itanguá, nós fizemos piquenique lá na Ópera de Arame, no Jardim Botânico, né? E tudo bem. E para as crianças aquilo foi tão marcante, a gente pensa que não, né? Fazer algumas coisas com as crianças não tem nenhum significado, né? E aí o menorzinho dos 2 irmãos, né? Aí chegou lá na casa deles, lá em Presidente Prudente e tal, parará. E aí eles estavam conversando. Eu não sei se era numa reunião de célula ou algo na igreja, só sei que perguntaram para o menor, né, para o Pedro, qual foi o melhor passeio, alguma coisa assim. E aí ele respondeu: o meu melhor passeio foi para Curitiba, porque a gente fez piquenique, daí a mãe dele olhou para ele: mas Pedro, a gente já foi para tantos lugares, né? A gente, como família, ele, o pai dele, os irmãos, tal, a gente já foi para tantos lugares, né? E Curitiba foi o melhor passeio? Foi, mãe, foi o melhor passeio, né? Desde criança, as crianças aprendem a fazer planos. Aí chega a fase de adolescência, juventude, escolhas de profissão. Irmãos, como é complicado! Como é complicado nós planejarmos algumas coisas que dependerá, por exemplo, do nosso futuro profissional. E hoje em dia, os adolescentes, eles estão sendo colocados isso à prova muito cedo. É um choque muito grande, a escolha de profissão. Para os pais que colocaram seus filhos mais adiantados na escola, com 16 anos, 17 anos, já tem que fazer a sua escolha profissional. Qual vestibular vai prestar? Que faculdade vai fazer? Isso é complicado, né? E aí, de repente, tem outras escolhas, depois do término da faculdade, a escolha para a empresa que vai trabalhar, concurso público, aí vem outras situações, a questão familiar, escolhas que são feitas. A nossa vida é uma vida de escolhas. Você, como mãe, você teve uma vida de escolhas. Você pode recordar aí as escolhas que você fez na sua vida, com a sua família, com os filhos. Não é verdade? E isso tudo tem um peso muito grande. E aqui a palavra de Deus, nos textos que nós lemos, esses versículos que nós lemos de Provérbios, nos dá um direcionamento, algo que nós podemos estar certo de que, se nós fizermos desta forma, nós entenderemos que é algo que vem da parte de Deus e é algo que nós podemos ter a segurança. Por quê? Quando nós fazemos uma escolha na nossa vida, e se nós não sentimos que é da parte de Deus, que frustração isso pode trazer para nós? Não é verdade? E aqui, então, nesses versículos, o autor de Provérbios, ele vem dizer justamente isso. No primeiro versículo, é da natureza humana fazer planos, isso é um fato. Mas a resposta certa vem do Senhor. Quando? Quando nós questionamos ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, eu estou nessa minha escolha colocando o Senhor no centro, como nós entoamos, Jesus seja o centro. Nesse meu plano, eu estou colocando Jesus no centro, ou estou simplesmente tentando conquistar um objetivo, um plano, para o meu próprio engrandecimento, para o meu próprio reconhecimento como ser humano,
Olha como esse rapaz aí é inteligente. Olha como ele fez boas escolhas na sua vida. Quando Jesus está no centro, quando nós temos a bênção de Deus para os nossos planos, algo acontece. Sabe o que é esse algo? A paz que vem da parte de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. E aí a gente pode, então, fazer a seguinte pergunta: como eu posso saber se isso que eu tenho planejado é de Deus ou não? Se nós sentimos paz. Jesus está no centro? Sinto paz? Então, eu posso caminhar nesse sentido. Então, eu posso ir nesse direcionamento. Por quê? Eu sei que Deus está caminhando comigo. Como diz no versículo 9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Eu sei que eu estou em sintonia com a vontade de Deus. E quantas coisas que nós realmente pensamos até mesmo em fazer, e de repente a gente para e pensa: olha, isso não está me dando paz. Isso não está me dando paz. Mas ainda assim a gente bate o pé. Não, mas eu tenho que fazer isso. Está dando paz? Não, mas é isso que eu quero. Está dando paz? Não, mas eu preciso ir por este caminho. E, de repente, Deus está falando assim para a gente: olha, não faz isso não. Faça aquele outro. E aí a gente começa a bater o pé. Não, mas eu quero aquilo. Quando Deus dirige os nossos passos, há paz, não há dúvida. Quando Deus dirige os nossos passos, aí dá uma tranquilidade, uma paz maravilhosa aos nossos corações. É um refrigério. E em quantas situações nós não precisamos dessa paz e desse refrigério? Não é verdade? O que nós precisamos fazer? Colocar Jesus no centro. Colocar Jesus no centro, pedir o direcionamento de Deus e a pergunta para Ele: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é por aqui mesmo? E se nós pegarmos a Bíblia, desde o início da Bíblia, nós vamos ver que Deus direciona o homem a fazer planos. A nossa vida não é simplesmente um oba-oba. Não, eu faço só na hora, eu resolvo só na hora, eu procuro fazer as coisas só na hora. Não, vamos planejar. O texto da palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele dá essa orientação aos seus discípulos, quando ele fala: olha, mas qual rei que precisando sair à luta, ele não vai planejar, ele não vai ver com quantos homens ele pode ir à batalha para vencer essa luta, essa guerra? Qual rei que não faz isso? E, de repente, nós, então, vamos fazer simplesmente as nossas coisas no oba-oba? Não, eu resolvo na hora. Não, vamos planejar. Isso com relação à nossa vida espiritual também. Vamos planejar. Se eu sei que eu não estou bem com Deus, se eu sei que eu preciso mais
da presença de Deus, se eu sei que eu preciso mais buscar ao Senhor, se eu sei que eu preciso mais aprender mais a palavra de Deus, através da leitura, através da meditação. Vamos planejar mais. De que forma? Priorizando o que é prioritário. Priorizando o que é prioritário. Eu lembro uma situação do meu cunhado, acho que eu já compartilhei isso com vocês, quando o meu cunhado passou por uma dificuldade muito grande num relacionamento de namoro que ele teve, e aí ele assim, teve uma orientação assim, de buscar mesmo a Deus, sabe, de buscar a presença de Deus para que Deus pudesse dar a resposta e alívio ao seu coração. E de repente, quando ele se trancava no quarto dele, e ele tinha um jeito todo específico para fazer isso, trancar-se no quarto para buscar a Deus, ele ligava um som alto ali no quarto dele, e quando a mãe dele, a minha sogra, percebia que ele estava no quarto com som alto, ela já sabia que se tocasse o telefone, ele não iria atender. Se alguém chamasse, pediria para voltar um pouquinho mais tarde ou esperar um tempo. Por quê? Porque ele estava ali no quarto dele buscando a Deus. E ele mesmo no começo falava: mãe, eu estou lendo, eu estou orando. Por favor, não me interrompa. Aí tá bom, daí a gente vai começar, tá, Deus, eu vou ler a Bíblia, aí eu vou meditar na tua palavra. Daí a gente pega, seja a Bíblia mesmo, que nós temos em mãos, ou pega no celular, e aí a gente começa a ler. E aí, de repente, como a gente está no celular e a gente recebe algumas notificações, né, de WhatsApp, de mensagem e tal, de repente a gente está lendo aqui, aí vem uma tarjinha aqui, né, nem barulho não precisa, só aparece a tarja aqui. Tal fulano mandou recado para você. E aí eu vejo agora ou vejo mais tarde? Ou então, lendo aqui. Eu estou lendo e, de repente, o celular do lado toca. O que eu faço? Eu atendo o celular ou continuo lendo a Bíblia? Ou, quando a gente está lendo, alguém nos chama lá em casa. Já aconteceu e acontece constantemente. Quando a gente quer priorizar algo, muitas coisas podem acontecer. Mas por que nós não trilhamos nesse plano? É um plano para o nosso crescimento. É um plano para nós estarmos mais perto de Deus. Vamos priorizar isso. O recado do WhatsApp pode esperar. O telefone você pode retornar depois. O número do telefone fica gravado aqui no celular. Mesmo que a gente não tenha o contato da pessoa, o número do telefone está gravado aqui. Se eu quiser saber quem me ligou, é só eu retornar a ligação. A gente é imediatista para tanta coisa, mas nós não somos imediatos no nosso crescimento, no nosso compromisso de crescimento. Porque fica tudo para segundo plano. A oração é segundo plano, a leitura é segundo plano, a meditação é segundo plano, o jejum é segundo plano, a vigília é segundo plano. E o que Deus quer é que nós tenhamos no nosso coração o desejo, a vontade
de estarmos mais próximos dele e confiarmos no seu amor, na sua graça, na sua fidelidade, e que ele está adiante de todos os planos que nós podemos fazer. Amém?